sua igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Nós estaremos fazendo mais uma oração para que Deus possa direcionar este culto nesta noite. Você que está chegando, se acomodando, você que está nas redes sociais, nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós fazemos oração, logo em seguida a Mansara estará louvando o nome do Senhor, amém? Com toda a igreja. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esta noite que o Senhor tem nos concedido de estarmos na tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, direcionar este culto, direcionar, meu Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas, os louvores, ó Deus, a palavra, meu Pai, que será ministrada, possa ser, meu Pai, direcionada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela semana que o Senhor nos deu, semana de livramento, de bênçãos, meu Pai. Os cuidados do Senhor, meu Pai, com as nossas vidas têm sido muito grandes, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão, meu Pai, acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Sara louvando o nome do Senhor. Pode louvar a Deus também, juntamente com ela. Amém? Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aos que estão aqui na nave da igreja, que estão nos ouvindo através das redes sociais. Vamos adorar ao Senhor com alguns louvores. Vamos adorar com o número 7 da harpa. Contra os males deste mundo, Deus nos alisou. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Só nossa alma é bem segura, oculta Jesus. Ele é o bálsamo
cura, sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura, sim. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos entoar mais um louvor. Aqueles irmãos que souberem, pode cantar comigo, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, só Tu és digno, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso pastor regional. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos ficar de pé, vamos ler um texto, queridos. O texto inicial da nossa reunião está no livro de Romanos. Romanos,
uma das cartas do apóstolo Paulo, um livro de grande complexidade para se entender, mas Deus tem nos dado, pela sua graça, a revelação de muitas coisas que tem nesse livro. Devemos ler esse livro, irmão, estudá-lo. Romanos 8, capítulo 8, a partir do verso 1. A nova vida debaixo da graça. Romanos capítulo 8, verso 1. Acharam? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era para a lei impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, os que estáis sob o domínio da carne, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Amém, meus irmãos? Oração, pastor. Vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos abençoe. Tantos pedidos, tantas necessidades. Muitos irmãos nossos ainda estão internados. O seu irmão está internado aí, não está? Retornou para o UTI? Misericórdia. Eu ia falar que aí retornou. Em São Paulo, né? Vamos orar pelo irmão José Raimundo. Congregou aqui. Lembra dele? Lembram dele? Nossa, é filho da casa aqui. Vamos orar pelo nosso querido irmão que está internado no CT. Mais alguém precisa de oração, irmãos? Mais alguém? Eu preciso. As duas mãos estão levantadas. Preciso muito da oração da igreja. Que Deus possa ouvir o nosso clamor. Senhor, nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, estamos na Tua presença nesta noite de domingo. Ó Deus, para te agradecer em primeiro lugar. Ó Deus, o Senhor tem nos abençoado de tantas formas. E apesar dos pesares, apesar das lutas que nós estamos passando, em linhas gerais, com a pandemia, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão internados, a esposa do pastor Paulo César Pereira, primeiro vice-presidente, ainda está internada, ainda precisa, meu Deus, da sua misericórdia e graça, para que ela saia daquele hospital. Meu Zé Raimundo, pai, que está internado lá em São Paulo, irmão do evangelista Elias, que o Senhor possa, meu Deus, nesse instante, por tua graça, tocar naquela vida, Senhor. Abençoar o teu servo, dando aos médicos, aos enfermeiros, ó Deus, a sabedoria necessária para ministrar o remédio correto e que o teu filho possa responder positivamente a esses remédios. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dá-nos um culto na tua presença, irmão que vai pregar, ser com teu filho, teu servo. Dá-nos uma semana de paz na tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Queridos, estamos muito felizes pelo privilégio em que Deus tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Estamos contemplando alguns visitantes conosco também nesta noite. Queremos dizer que vocês são bem-vindos, tá? E você também que está pelas redes sociais, que hoje é a primeira vez que você está assistindo, você também é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Que o Espírito Santo possa falar profundamente no seu coração. Queridos, é um momento muito especial do nosso culto. Momento em que vamos adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas, tá? Você sinta a vontade para adorar ao Senhor neste momento. Queremos avisar aos irmãos que estão em seus lares. Nos horários de culto, nós estamos aqui, né? A tesouraria vai estar recebendo também o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição missionária. Porque os missionários continuam ali no campo fazendo a obra do Senhor. A obra não para, ela continua. E nós estamos tendo também este trabalho e tem as despesas na casa do Senhor. Eu os convido a se colocar de pé. Nós estaremos orando neste momento. Logo após, adoraremos ao Senhor com as ofertas e os dízimos, enquanto a nossa irmã Sara entoa mais um louvor para engrandecer o nosso Deus. Altíssimo Deus, neste momento estamos na Tua presença. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de mais este dia estarmos na Tua casa, adorando a Ti. Queremos pedir a Tua bênção, ó Pai, neste momento. E queremos impetrar a bênção sobre a vida de cada ofertante, cada dizimista, também cada visitante que está aqui nesta noite. Senhor, queremos pedir uma bênção especial para aquele irmão que não tem condições de ofertar a Ti neste dia. Que no amanhã, ó Pai, o Senhor possa abrir as portas, que ele venha adorar a Ti também desta maneira. E em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, mas sim está me ensinando. Ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada
também é meu dono. Ele não te abandonou. Você está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar nunca, mas parar pra me escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. Ele tem calmaria pra você nessa noite. A calmaria. A calmaria. Amém. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós estaremos passando, deixando o trabalho para o pastor Jean. Fique de pé, pastor Jean, em nome de Jesus. Pastor Jean, dirigente da Assembleia de Deus do Jardim Vitória, já congregou aqui, os irmãos conhecem. Deus abençoe a sua vida. Amém? Está com a oportunidade, com a direção, para trazermos a palavra. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, para assim, junto com a igreja, adorar o Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jorge Teodoro, pastor regional, a qual nós temos muito apreço, muito respeito. Também ao nosso companheiro, pastor Valdeci, que nos fez esse convite. Saúdo também a todos os irmãos, que estão agora acompanhando o culto pelas redes sociais. Que a presença do Espírito Santo esteja no lar de cada um. Amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz porque é um dos momentos que nós podemos dizer mais sublime no culto. É quando nós temos a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. E não posso deixar de confessar para a igreja que é uma responsabilidade muito grande, pois em se tratando de pregar a palavra de Deus, o pregador ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem que ter uma coerência muito grande, porque a Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus para nós. E eu tenho certeza que nessa noite o que Deus preparou para cada um de nós, Ele há de nos entregar, amém? Eu sei que os irmãos saíram de casa ansiosos para ouvir algo diferente da parte de Deus. E eu também estou ansioso. E desde quando eu cheguei, a presença do Espírito Santo, ela já é visível neste lugar. Podemos sentir, podemos perceber, através dos louvores, através de toda a consonância que há no culto, de que Deus se faz presente. E se Deus se faz presente neste lugar, este lugar então se tornou um lugar sagrado, santificado, porque a presença de Deus, ela santifica todo o ambiente. Amém? Eu preparei uma mensagem, irmãos, que o Senhor me deu. Estive orando, nós estamos passando por um momento onde toda a humanidade está enfrentando dias difíceis, dias turbulentos, onde as famílias estão vivendo os desafios de enfrentar essa crise que está atuando no presente momento. Então eu procurei uma palavra pedindo de Deus uma orientação
para que eu pudesse trazer uma palavra para a igreja que viesse de conformidade às nossas necessidades. Pois tudo aquilo que nós pregarmos nessa noite, pode ter certeza que também vai de encontro à minha necessidade. Somos um só corpo e temos um só Deus como cabeça, que é Cristo. E o Senhor Jesus, Ele está feliz porque nós estamos aqui nessa noite com o intuito de adorar e bendizer o seu santo nome. Amém? Eu não vou me ater a um texto expositivo para ganharmos tempo. Eu peço apenas que os irmãos abram sua Bíblia, a gente vai dando uma pincelada dentro do contexto daquilo que nós vamos ler. Em 1 Samuel, no capítulo 3, e eu vou ler somente o primeiro versículo, e a gente vai fazendo assim uma narrativa do porquê a Bíblia, ela expressa essas palavras que nós vamos acabar de ler aqui. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 1, a Bíblia diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Se você vê outro texto, Samuel 2:26, a Bíblia também vai dizer dessa forma: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Eu lendo este texto, meus irmãos, todo o contexto desses versículos, desses 2 versículos que eu acabei de ler, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo e a conversar com Deus em oração, como é possível crescermos espiritualmente em tempo de crise? Quando nós falamos de crise, meus irmãos, logo vem em nossa mente, logo vem em nosso entendimento, momentos de angústia, momentos de aflições, momentos que muitas vezes, se não tomarmos cuidado, a nossa fé, ela fica assim um tanto abalada. Mas quando eu leio esses textos de 1 Samuel capítulo 2 e capítulo 3, eu entendo e compreendo que Deus, Ele não deixa de agir, ou Ele não deixa de trabalhar nos momentos de crise. Até porque quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos entender que o nosso Deus, Ele tem o controle do tempo e da história. A Bíblia vai dizer que Deus, meus irmãos, Ele sabe todas as coisas, pela sua presciência, pela sua onisciência e pela sua soberania. Nada foge ao controle de Deus. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe o que eu penso, o que eu falo. E o mais importante, o salmista, ele vai chegar a dizer que Deus, Ele sonda os nossos corações. O salmista vai dizer que Deus, Ele conhece cada passo que nós damos. Então me veio à mente, Deus está contemplando, Deus está observando, e Deus está vendo este momento que a humanidade, e em especial a igreja, está passando. Porque a igreja é, e sempre será, biblicamente falando, a maior representante ou a única representante da Trindade na face da terra. Por mais que se crie religiões, por mais que se crie dogmas, a igreja sempre será o corpo de Cristo na face da terra. E quando eu leio a Bíblia, eu vou entender que Deus, Ele tem o governo de todas as coisas. Mas aí surge uma pergunta: pastor, se Deus tem um controle, se Deus sabe de todas as coisas, por que é então que Ele permite que nós passemos por isso? Por que é então que Deus permite que dentro da nossa casa, muitas das vezes, entra um momento de angústia avassalador e que chega às vezes a tirar nossas forças?
É porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele efetua, irmãos. Até no tempo de crise, Deus tem um propósito para a igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o texto que eu li, se você ler todo o contexto, você vai ver que a nação de Israel estava enfrentando uma crise moral e uma crise espiritual. Moral por quê, pastor? Porque os líderes de Israel, que eram responsáveis por levar as queixas do povo até o Senhor, os sacerdotes, estavam vivendo uma vida de contrário à palavra de Deus. E uma vez que os líderes estavam vivendo em desacordo com aquilo que Deus não aprova, Deus então parou de manifestar, Deus então parou de falar com o povo. Ou seja, os 3 sacerdotes, Eli como líder maior, Ofni e Finéias como seus filhos que trabalhavam no templo, estavam deturpando aquilo que pertencia a Deus. O povo vinha com sacrifício e eles estavam desvalorizando aquilo que Deus via como sagrado. E a Bíblia vai dizer que isso soou aos ouvidos de Deus como algo desagradável, a ponto da Bíblia dizer que os filhos de Eli eram tidos como filhos de Belial. Se você usar e estudar sobre o termo Belial, vai dizer que eles eram filhos do diabo, estando no templo, oferecendo sacrifício, mas não serviam a Deus com inteireza de coração. Isso trouxe para Israel uma crise tamanha, porque Israel, meus irmãos, sempre foi uma nação comum. Pastor, sim, Israel só era diferenciado porque Deus agia no meio e por eles. Israel só era uma nação conhecida como poderosa e vencedora porque o seu Deus, o Deus que nós servimos nessa noite, se propunha a pelejar em favor deles. Então Israel era temido, não porque eles tinham um exército imbatível, não porque eles tinham homens habilidosos em guerra, não. Eles eram temidos porque sabiam que quando eles iam para a batalha, o Deus que eles adoravam iam com eles. Mas o que aconteceu, irmão? Deus é coerente, Deus trabalha com princípios. Deus ele não vai contra os seus princípios, e um dos princípios de Deus se chama santidade. Uma vez que a santidade de Deus é afrontada, uma vez que o princípio de moralidade de Deus é afrontada, Deus então para de atuar em Israel. Nós lemos aqui, a palavra do Senhor agora, ela passou a ser o quê? Escassa. As visões já não eram frequentes. Ou seja, Deus parou de manifestar. E o silêncio de Deus começou a predominar em toda a nação. E o silêncio de Deus, quando nós precisamos que Ele fale, muitas das vezes dói na alma, dói nos ossos. Davi, ele disse isso no Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito, porque Davi sabia que sem o Espírito de Deus, ele simplesmente iria vegetar como um ser humano, ele não seria mais ninguém, se o Espírito de Deus não estivesse nele. E o Espírito de Deus então se afastou da liderança de Israel. O tempo de crise veio, o tempo de angústia veio, os sacerdotes perderam o respeito, perderam ali do povo a carisma, o povo já não acreditava mais no que o sacerdote falava, no que o sacerdote pregava, e eles vão até Eli e questionam com Eli, e diz, olha, os teus filhos estão fazendo coisas erradas aos olhos do Senhor. E Deus, que é misericordioso, dá a oportunidade para Eli ir aos seus filhos e tomar uma atitude que pudesse livrar Israel daquele momento de crise. Mas ele foi omisso. Ele não agiu de acordo com o que Deus queria. Deus queria que ele tirasse os filhos da frente do trabalho.
Deus queria que eles tirassem os filhos da frente do oficialato de sacerdotes, mas ele não tirou. Mas de repente a Bíblia vai me relatar que existia alguém dentro da casa de Eli, alguém que Deus observava, alguém que Deus via, alguém que Deus contemplava, que andava na contramão das atitudes de Ofni e Finéias, que andava, meus irmãos, de uma maneira diferente, e a Bíblia identifica como Samuel, menino nascido através de um milagre, menino nascido através da oração, menino que foi preciso de lágrimas para que a sua mãe pudesse gerar. E a Bíblia vai dizer que estando Samuel deitado, a voz de Deus começa a pairar novamente, e Deus começa a dizer: Samuel! Preste atenção, irmão, o Espírito Santo está falando. Em tempo de crise, Deus ainda fala. Em tempo de angústia, Deus ainda fala. Deus não abandona os seus que servem a Ele com inteireza e com integridade de coração. Enquanto os filhos de Eli, enquanto Eli já estavam fora da conexão divina, Samuel estava se deleitando da presença do Altíssimo. E pela segunda vez, Samuel... Ele vai ao sacerdote, o sacerdote fala: filho, eu não te chamei, vai deitar. Pela terceira vez ele foi, e o sacerdote ali então entendeu que a voz de Deus começou novamente a se manifestar em Israel. E ele disse: filho, volte. Se você ouvir novamente essa voz, diga, fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Ei, você está pronto para ouvir a voz de Deus nesse tempo de crise? Você está preparado para ouvir o que Deus tem para você? Fique disperso, fique atento, porque Deus está levantando homens e mulheres que tenham compromisso com a sua palavra. Esses dias eu falei na congregação que eu pastoreio, pastor. Eu nunca recebi tanta mensagem, tanto estudo bíblico, como nos dias de hoje. É sentar para abrir a Bíblia e Deus está falando. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com a igreja. O mundo jaz no maligno, mas a igreja jaz na presença do Espírito Santo. Oh, maravilhas. Aleluia, eu estou cheio de Deus. Ele ainda fala em tempo de crise, e em tempo de crise ainda podemos crescer espiritualmente. Pastor, mas isso aí é meio contraditório, crescer espiritualmente, quando tudo está soprando ao contrário. Não é contraditório, irmãos. Não é. Quem lê Bíblia vai entender que Deus sempre se manifestou de forma milagrosa em tempo de crise. Quando faltava pão, Deus levava pão. Quando faltava água, Deus levava água. Porque Deus é Deus. Mas o que eu devo fazer, pastor, para crescer em tempo de crise? Eu vou adiantar, irmãos. Primeiro, todo momento de instabilidade que provoca perdas físicas, espirituais, emocionais, etc., é conhecido como tempo de crise. Tudo aquilo que vem com o intuito de nos abater, de nos debilitar, pode ser conhecido como um momento de crise. Mas eu vou aprender com Samuel. Samuel vai me ensinar uma coisa muito importante nos tempos de hoje. Samuel vai me ensinar que, no tempo de crise, eu preciso me manter íntegro. Amém, queridos? Se mantenha íntegro no tempo de crise. Não abra a boca para falar o que você não deve falar. Não questione o tempo achando que é Deus que está penalizando a humanidade. Não. Continua íntegro. Não, pastor, eu não estou aguentando, não adianta eu continuar com a minha fé viva, porque o vento também soprou dentro de casa. Continua íntegro. Essa palavra integridade, ela deriva de 3 termos importantes, irmãos.
Ela vem de agnos no hebraico, ela vem de cátaros ou cátaros no grego, e ela também vem do latim interge. E essa expressão do latim interge me chama muito a atenção. Por quê, pastor? Porque interge no latim significa sem mistura, sem se contaminar, inteiro, completo, correto, intocável, incorruptível. Enquanto lá fora eles vivem um momento de revolta, enquanto lá fora eles vivem um momento onde eles questionam a ação de Deus, nós aqui dentro, como igreja, nós vivemos um momento de isolamento espiritual. A nossa carne pode estar debilitada, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela está renovada pela presença daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Não troque a sua integridade por nada. Não abra mão da sua integridade, da sua pureza. Não seja o Maria vai com as outras no jargão popular, não. Tenha convicção de que o Deus que você serve está te contemplando. Tenha convicção de que o Deus que você serve, Ele vai abrir a porta do milagre e você vai adorá-lo e engrandecê-lo com muito mais intensidade. Pastor, é muito fácil quando se fala isso, por não passar pela prova. Irmãos, eu tenho experiência pessoal dentro de casa. O pastor Jorge, ele sabe, eu sempre comunico com o meu pastor. Na congregação onde eu pastoreio, Deus recolheu 3. Na minha família, Deus recolheu mais 3. Então eu sei do que eu estou falando. E eu tenho por revelação do Espírito Santo que até o descansar no Senhor é uma providência divina. Pastor, porque Salomão disse que há um tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo de afastar. Nós estamos vivendo um tempo que Deus determinou para que a humanidade viva. Moisés, ele vai dizer lá em Deuteronômio que há coisas que Deus reservou para ele. E não adianta questionar. Você está me entendendo o que é que Deus está te dizendo nessa noite? Deus está te dizendo que você pode crescer espiritualmente nesse tempo de crise. Você pode estreitar os seus laços de intimidade com Deus nesse tempo de crise. Você pode estreitar a sua integridade nesse tempo de crise. Não abra os seus ouvidos para aqueles que não vivem em santidade, para aqueles que não entendem o que é adorar e servir a esse Deus. Irmãos, eu estou com vontade de pregar, mas eu vou parar. O tempo já está. Mesmo diante dos maus comportamentos vindo dos líderes de Samuel, Samuel permanecia íntegro. Ele só observava. Os irmãos acham que Samuel não via o que os filhos de Eli estavam fazendo, se prostituindo na porta do templo com as prostitutas cananeias, que era uma das culturas das religiões pagãs daquele tempo. Vivia uma coisa dentro do templo, mas quando saía do templo vivia outra coisa. Roubavam aquilo que não lhe pertencia. Não toque naquilo que não te pertence. Os irmãos estão entendendo? Não toquemos naquilo que pertence ao Senhor. Se é de Deus, é de Deus. Se Ele nos deu, é nosso. Samuel se manteve puro, Samuel se manteve íntegro, ele se manteve, meus irmãos, em conectividade com o céu, enquanto os filhos de Eli se lambuzavam no pecado, se lambuzavam nas coisas que não agradavam a Deus. Samuel estava debruçado debaixo da graça do Altíssimo. Deus falava e Samuel ouvia, Samuel falava e Deus ouvia. Em tempo de crise ainda tem como manter conectividade com o céu. Deus escuta a sua oração, Deus sabe quando
quando você levanta de madrugada, Deus ouve e vê o seu choro. Ele não está com seus ouvidos tampados, Ele não está com seus olhos, meus irmãos, obscurecidos para a sua igreja. A humanidade nunca precisou da igreja como nos tempos de hoje. Você é a fonte de bênção que a humanidade precisa. Você é a palavra de conforto para o coração contrito e entristecido. Eu mostro para os meus irmãos no meu WhatsApp o tanto de pedido de oração que eu recebo. Pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim, tem misericórdia. Irmãos, é tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja entender que ela é a porta-voz do Altíssimo aqui na terra. Segundo, aprofunde o seu nível de intimidade com o Senhor. Parece até meio repetitório dizer isso, mas nós temos que dizer: leia mais a Bíblia, pesquise mais sobre Deus. Pastor, eu vou entender quem é Deus, eu não sei, só Ele sabe, mas pesquise sobre Ele, deixe Deus te atrair, deixe Deus atrair você através do que Ele tem pela palavra. Nunca, meus irmãos, na história da igreja houve tanto desinteresse em aprender quem é o Senhor como hoje. Nós estamos vivendo o tempo dos nativos digitais, que o celular impregnou como uma droga na vida de muitas pessoas. Bíblias estão sendo esquecidas, livros estão sendo esquecidos. É tempo de aprofundar a intimidade. É tempo de ir para o joelho, é tempo de ir para a oração, é tempo de levantar de madrugada, é tempo de jejuar e falar: Deus me revela, Deus me mostra para mim, Senhor. Porque Ele mostra, irmãos. O jovem Samuel crescia em favor diante dos homens e diante do Senhor. Como está o nosso crescimento espiritual? Estamos estagnados, parados? Estamos produzindo? Ou estamos deixando de ser férteis? O nosso coração é uma terra do Espírito Santo, irmão. Semeie a paz, semeie notícias boas. Labachuriande calafaz. O mundo aí fora está em desespero, mas tem uma frase que eu gosto muito de usar: mar calmo nunca faz bom marinheiro. É no mar agitado que os marinheiros se demonstram habilidosos. É nesse tempo que você vai ver quem você é diante de Deus. Eu vou parar por aqui, irmãos. Deus fala em meio ao caos. Deus faz crescer espiritualmente em meio à crise. Eu poderia dar muitos exemplos aqui de homens que cresceram espiritualmente no momento de crise, mas eu vou respeitar o tempo. E eu termino dizendo aqui: para você crescer espiritualmente, como eu disse aqui, mantenha-se íntegro, aumente o seu nível de intimidade com Deus. E terceiro, não dê ouvido aos pessimistas. Não dê. Tampe os seus olhos para o pessimismo. Se você ler a Bíblia em Números 13:30, a Bíblia vai falar de 12 espias que Deus mandou observar a terra. 10 eram pessimistas e 2 eram otimistas. Caleb tomou a frente e disse: ei, vamos subir e vamos possuir a terra que Deus me deu. Deus nos deu essa terra. Esses gigantes estão lá, eles não são do tamanho e nem se compara com o nosso Deus. Não coloque essa crise maior do que o seu Deus. Não coloque esse problema maior do que o seu Deus. Basta uma palavra e tudo vai voltar ao normal. Amém? Aleluias! Não dê ouvido aos pessimistas. Caleb viu a oportunidade onde os outros viram dificuldade.
Caleb não diminuiu a promessa feita por Deus perante, meus irmãos, o tamanho do obstáculo que estava diante dele. Caleb viu Deus como... Caleb teve a visão de Deus e não viu como os homens vê. Deixa eu terminar dizendo para os irmãos algo aqui muito importante. Billy Graham, ele disse que o maior feito que já se conheceu não foi o homem na lua, mas foi Deus descer na terra. Você está me entendendo? O Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo desceu aqui, morreu por nós, pagou um alto preço. Isso significa que Ele não vai nos abandonar. Fique de pé no seu lugar, eu quero fazer uma rápida oração. Você não está sozinho. Abaixuricanta labás. Ele contempla as suas lágrimas lá no travesseiro de noite. Quando você está diante de Deus orando, cantando, seu coração está amargurado, Deus está do seu lado te ouvindo. E nessa noite, como instrumento de Deus, eu trago essa palavra para você: descansa em mim, espera em mim, porque eu hei de operar o milagre que você tanto precisa. Senhor Deus e Pai, eu oro nesta noite, te agradeço por essa oportunidade de transmitir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento na Tua casa. Nós queremos crescer em tempo de crise, Pai. Nós queremos, meu Deus, avançar em tempo de crise. Nós não vamos retroceder. Nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, um segundo, adorar a Deus em nome de Jesus. Quantos sabem, adora a Deus esses minutos que nos restam em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. O choro dura Quem sabe louvar pode adorar a Deus em nome de Jesus. Aleluia, vai adorando a Deus, nós te agradecemos, amor. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me Glória a Deus, aleluias. Quantos podem dar um glória a Deus, um aleluias nessa noite? Quantos são gratos por aquilo que Deus falou conosco aqui nesta noite? Quantos sentem cuidado por Deus nesta noite em nome de Jesus? Que o Espírito Santo de Deus possa cuidar de você. O Espírito Santo possa cuidar da sua família. Você que veio aqui preocupado, você que entrou aqui atribulado, o Espírito Santo de Deus tem confortado você nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe você que está nos visitando, você que veio aqui nesta noite. Deus tem cuidado de você, da sua família, amém? Deus tem cuidado da igreja, que Deus abençoe
vocês em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer a oração final. Em nome de Jesus você vai orar e você vai ter certeza que Deus está cuidando de você e que nós teremos uma semana diferente, porque Deus tem cuidado de nós, amém? Amém, igreja? Amém. Terça-feira, às 19h30, nós retornaremos com o culto de ensinamento. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos da Escola Bíblica Dominical, a irmã Graça, a irmã Aricelma, a irmã Eunice, amém? Da irmã Eunice, estava ali atrás. Glória a Deus, vocês brilharam, viu? Foi uma bênção. Os irmãos que não acompanharam, podem acessar as redes sociais, AD São Marcos, no Facebook, no Instagram, está lá os irmãos, os comentários da Escola Bíblica e também o deste culto. Que Deus abençoe o pastor Jean, ele teve que sair, que Deus abençoe ele, toda a sua família, amém? Todos estão felizes em nome de Jesus? Pergunto aqui nesta noite, se tem alguém que não conhece a Jesus, ou que estava afastado, se você quiser receber esta oração, retomar a sua vida, a sua comunhão, e até mesmo entregar a sua vida para Deus, faz assim com a sua mão. Nós vamos estar orando por você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode, no mesmo seu lugar, fazer assim com a sua mão. Nós vamos orar por você. Amém? Todos estão felizes? Amém? Nós vamos orar. Em seguida, o pastor Jorge estará dando a bênção apostólica. Mas, se você quiser, ainda dá tempo. Você pode levantar sua mão ou vir aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Amém? É o Theo que está ali, gente. Deus abençoe. Amém, irmãs? Deus abençoe vocês. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. E o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, trazer a cura, meu Pai, a libertação, trazer a comunhão, meu Pai, trazer a alegria, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito possa penetrar no interior da alma, meu Pai, daqueles que estão contritos nesta noite, e trazer a normalidade, meu Pai, repreendendo toda mágoa, toda tristeza, toda dor, todo complexo de inferioridade, todo espírito que não condiz, meu Pai, com o Teu Santo Espírito, que o Senhor repreenda das nossas vidas, e assim nos dê uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante sua mão, querido. Com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade, seja com toda a igreja. Vão em paz. Deus os abençoe e todos digam.